Olá! Hoje nós vamos apresentar o seminário sobre sinal OFDM obtido a partir da transformada rápida de Fourier inversa, a IFFT. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Jefferson Henrique, juntamente com o Lázaro Henrique. Então, ao longo da nossa apresentação, nós vamos se basear nesses pontos, né? Então, nós iremos trazer uma breve motivação da técnica OFDM. Em seguida, nós traremos um pouco mais da definição do OFDM, né? Trazendo alguns princípios básicos e extremamente importantes para a técnica de multiplexação, que é a ortogonalidade e o intervalo de guarda. E ao final nós traremos a implementação via IFFT e traremos também algumas aplicações. A princípio, os sistemas tradicionais, compostos apenas de uma simples portadora, passavam por diversos problemas, entre eles a questão da seletividade em frequência, principalmente quando se tratava do canal wireless, o canal de rádio móvel, Então esse canal ele sofre bastante com a seletividade em frequência. E aí quando você trabalha com um sistema que vai trabalhar com uma única portadora ali em banda larga, esse sinal ele vai sofrer bastante degradação e distorções, a partir do canal. E aí, pensando em formas de atacar isso, existem os sistemas de multiplexação. O primeiro deles, criado com a multiplexação na frequência, é o FDM, que como a gente vê aqui na imagem central, ele conta com várias portadoras, e elas estão ali espaçadas por um intervalo de guarda, para que não ocorra a sobreposição espectral. No entanto, esse tipo de modelagem ele trazia uma certa ineficiência espectral, porque você não podia ter a sobreposição espectral e além disso você tinha que deixar um intervalo de guarda, E como a gente sabe, quando a gente fala de eficiência espectral é um parâmetro extremamente importante, dado o custo que existe quando a gente fala de espectro, E aí, visando também atacar esse problema, surge a técnica que a gente chama de OFDM, que é um FDM, só que um pouco especial, Especial em quê? Especial na escolha das frequências de cada portadora, na qual ela acontece em frequências ortogonais, que aí mais para frente a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que é isso, E aí, a partir dessa utilização do OFDM, a gente consegue ter várias subportadoras, que a gente vai chamar, e aí você consegue ter a transmissão paralela ali de bits, e aí você consegue fazer com que para cada subportadora o canal ele tenha um comportamento mais plano, menos seletivo. E aí você consegue ter uma simplicidade com relação a equalizações, por exemplo, a técnica de equalizações. Isso vai acabar conferindo uma maior robustez, E como eu vou conseguir transmitir mais informações de modo paralelo, eu também vou conseguir ter uma maior taxa de transmissão, E pela sobreposição espectral que o OFDM permite, eu consigo também ter uma maior eficiência de banda, Eu consigo trabalhar com uma largura de banda menor, trazendo mais taxa de transmissão. Então, em que consiste o OFDM? Então, a gente vai trazer aqui um caso, digamos que seja T o período de símbolo, certo? E N o número de subportadoras com frequência Fn e Bn bits transportando informação, Então, a gente tem aí várias subportadoras, com frequências Fn, transmitindo aí uma certa quantidade de bits. E a gente pode dizer que esse sinal da subportadora ele vai ser dado por essa equação,
Então a gente tem aí o caso geral, né, para um enésimo sinal de subportadora. Então nós teríamos n sinais de subportadoras, né, que seria a quantidade de subportadoras que a gente tem. E o sinal OFDM seria a soma de todas essas subportadoras, como a gente vê aqui mais embaixo, né? Então esse somatório é que seria o nosso sinal OFDM. E a gente vê a presença aí do BN, né? Que o BN seria basicamente o mapeamento da modulação de banda base, né? No caso, se a gente for usar um BPSK, por exemplo, né? A gente teria que esse BN ou seria mais 1, né? Para quando o bit vale 1, ou menos 1 para quando o bit vale 0, né? E aí a gente conseguiria ter esse sinal OFDM a partir dessa expressão, tá? E aqui mais embaixo a gente vê um esquema de blocos, né? Trazendo aí essas equações, né, que a gente está vendo aí. Então a gente tem os símbolos BPSKs entrando num sistema que vai transformar série para paralelo, né? E aí você tem a multiplicação pelas exponenciais, como a gente vê, desde a exponencial de frequência f0 até a exponencial de frequência fn. E aí a gente tem o somatório de tudo isso que a gente vai obter o sinal TX OFDM, né? Como a gente vê aqui. E aqui desse outro lado, né, a gente tem o sistema de demodulação, né? Aqui nós temos o transmissor, a modulação, aqui nós temos o demodulador, né, na recepção. E aí, basicamente, a gente vê que é quase a mesma coisa, né? E aqui a gente tem um correlator, né? E aí transforma novamente de paralelo para série, né? Trazendo novamente, recuperando, né? Os símbolos BPSK. Mas aí a gente vai até ver mais na frente que a gente vê que isso aqui se assemelha muito a uma operação de IFFT, né? A transformada rápida de Fourier inversa, né? E aqui a gente tem também algo que se assemelha muito a FFT, né? A transformada rápida de Fourier, certo? E a gente vai conseguir usar isso, né, como algoritmo para implementar o sinal OFDM, tá? A gente conseguiu obter. E aí a gente viu essa questão das frequências, né, F0 até Fn, e aí elas precisam ser escolhidas, como eu falei anteriormente, para respeitar um critério de ortogonalidade, que aí o nosso amigo Lázaro vai falar um pouquinho melhor. Olá pessoal, eu sou o Lázaro e dando continuidade ao assunto que o Jefferson iniciou, eu vou falar um pouco agora sobre a ortogonalidade. Bom, para que as subportadoras do sinal OFDM não interfiram uma nas outras, a ortogonalidade é uma característica que deve ser fielmente obedecida nesses sinais. Ou seja, entre uma portadora e outra, elas devem ter alguma relação, seja no tempo ou na frequência, para que essa condição seja satisfeita. Como nós sabemos, os domínios no tempo e da frequência têm uma relação dual, então podemos analisar pelas duas óticas. No domínio do tempo, para garantir a ortogonalidade, basta que cada subportadora tenha um número de ciclos inteiro, considerando o mesmo intervalo de tempo. Então, se a gente observar aqui a figura da esquerda, note que nós temos 3 senoides, e cada uma delas completa 1, 2 e 3 ciclos, respectivamente, né? Considerando aí da menor frequência até a de mais alta frequência. E com isso, no domínio do tempo, podemos garantir que elas serão ortogonais. Se nós formos analisar no domínio da frequência, que seria o caso da figura da direita, nós temos a seguinte situação. Observem a sync vermelha. Note que, no momento em que ela é máxima, as syncs preta e azul estão passando pelo zero. Do mesmo modo, se você analisar a sync azul, note que a sync vermelha e a verde
estão passando pelo zero. Então, isso garante também a ortogonalidade analisando pelo domínio da frequência, certo? Desse modo, isso implica dizer que as subportadoras elas estão descorrelacionadas, ok? E como é que eu posso garantir que cada subportadora será ortogonal com relação à outra? Para isso, nós introduzimos o conceito de intervalo de guarda. Basicamente, esse conceito consiste em replicar uma parte do final do sinal e inseri-lo no início, certo? Então, vamos analisar como que isso funciona. Observem aqui a figura da esquerda. Note que no intervalo de integração, aqui embaixo tem T, intervalo de integração, vocês podem observar pelo gráfico. Veja que a primeira subportadora completa um ciclo, ok. Mas a segunda, ela não completa 2 ciclos, nem 3 ciclos, nem uma quantidade inteira de ciclos. Isso significa que, quando eu for demodular o meu sinal, eu vou ter a segunda subportadora interferindo na primeira, e vice-versa, certo? Então, dessa forma, partindo para a figura da direita, nós copiamos uma parte do final do sinal e inserimos no início do sinal. E com isso, note que agora a primeira subportadora tem um ciclo inteiro, enquanto que a segunda tem 2 ciclos inteiros, certo? Desse modo, com a ortogonalidade garantida, nós podemos implementar o sistema sem nenhum problema. E aqui embaixo, nessa terceira figura, é apenas uma representação indicando que uma parte final do sinal será replicado no início, né? Chamado de intervalo de guarda. Então, agora que nós já sabemos como garantir o bom funcionamento do sinal OFDM, podemos partir para a implementação digital desse sinal. O que acontece? Até agora nós analisamos todas as características desse sinal partindo do mundo analógico, certo? No entanto, implementar esse sinal utilizando métodos analógicos pode ser bem complexo e também muito caro, visto que nós teríamos diversas operações de soma e produto, certo? Então, realizando algumas operações, nós podemos trazer esse sinal para o mundo digital e utilizar uma ferramenta bem bacana que eu vou informar já já. Então, essas operações de trazer o sinal para o mundo digital consistem inicialmente em amostrar o sinal em intervalos de tempo TS, certo? Que seria o meu tempo de amostragem, em que ele está definido para um intervalo de tempo de análise dividido pela quantidade de amostras que eu quero, certo? Em seguida, eu posso espaçar a frequência de cada subportadoras em intervalos específicos, denominados Fn, e em seguida calcular o meu sinal S de T, que era o nosso sinal lá do início, quando o Jefferson mostrou, no domínio analógico, considerando um T igual a um KTS. Visto isso, nós conseguimos digitalizar o nosso sinal e veja que agora, após essas manipulações, nós temos a equação descrita aí no centro do nosso slide, certo? E se vocês analisarem bem, essa equação nada mais é do que a transformada discreta de Fourier inversa do nosso sinal BK, certo? Temos o somatório de n partindo de 0 até n menos 1, onde n é o número de amostras, BK é o nosso sinal de interesse, e aí temos a exponencial complexa, característica da transformada discreta de Fourier. No caso, a inversa, certo? Então, se nós podemos utilizar o recurso da transformada discreta de Fourier para simplificar os nossos cálculos, então, por que não utilizar a ferramenta da transformada rápida de Fourier para melhorar ainda mais essa convergência? E é justamente essa a sacada. Implementar um sinal OFDM na forma digital por meio da transformada rápida de Fourier inversa
é o que faz esse sinal ser tão procurado em diversas tecnologias que nós vamos mostrar futuramente no slide das aplicações. Então, dito isso, aqui abaixo nós temos novamente a sequência da nossa cadeia de transmissão e de recepção, né? No qual inicialmente recebemos a sequência de dados a ser transmitida, que pode ser um sinal BPSK, um sinal QAM. Em seguida, esse sinal vai passar por um conversor série paralelo, será mapeado pelas exponenciais complexas e em seguida será realizado o cálculo da transformada discreta de Fourier inversa por meio do recurso da transformada rápida de Fourier. E em seguida nós inserimos o intervalo de guarda, conforme vimos no slide anterior, e aí sim o nosso sinal estará apto a ser injetado no canal para que posteriormente chegue no receptor, onde o procedimento será repetido, mas considerando os passos ao contrário, ok? Então, pelo poderio dessa ferramenta, né, dessa técnica, existem já diversas aplicações e tem surgido novas aplicações a cada dia utilizando essa técnica, né, de multiplexação. A gente vê aí uma das primeiras tecnologias que foi implementada, né, com essa técnica foi o ADSL, né? O ADSL, que aí antes do ADSL a gente tinha o que a gente chamava da internet de escada, né? E aí na internet de escada, além de você acabar enquanto estava usando a internet não receber ligação, né, por exemplo, alguns conflitos como esse, você também tinha uma taxa de transferência muito baixa, né, da ordem de 50 kbps, né? E aí quando você foi para o ADSL, né, integrou ali o OFDM, então você teve uma eficiência espectral melhor e conseguiu se aumentar a taxa de transmissão até cerca de 8 megabits por segundo. E aí outra tecnologia também que utilizou o FDM, né, é o DVB, né, que é o que a gente chama de televisão digital, né, o sistema de televisivo digital, que aí já tá todo mundo utilizando aí também, né, usa na sua ponta a multiplexação ao FDM. Outro queridinho da gente também, né, são os sinais de Wi-Fi, né? Então as redes, né, estabelecidas aí pelo I3E, né, então elas também utilizam o OFDM, né, na sua camada física. E aí, mais recentemente, né, nas redes celulares também está presente desde o 3G. Né, veio no 3G, no 4G também aconteceu e no 5G o OFDM ainda continuou presente. Né? Claro, ocorrendo algumas modificações ali, mas ainda se manteve presente. Então a gente vê o quanto essa técnica é uma técnica que é importante a nível de aplicações hoje, né? A gente vê o quanto de aplicações que existe, né, e que ela está sendo aplicada. Então é isso e muito obrigado.